Só ver se isso aqui tá certo. Um dia eu ainda vou ter um tripé decente, eu não vou precisar ficar meio corcundinho assim pra falar. E aí, gente, tudo bem? Feliz ano novo atrasado. Lembre-se que aqui nesse canal tudo acontece com um pouquinho de delay. Muita coisa se fala na virada do ano, não é verdade? Muita coisa é prometida. Muita gente diz que vai emagrecer, muita gente diz que vai comprar tal coisa, muita gente diz que vai economizar e blá blá blá. Tem uma coisa que tem muita gente que gosta de dizer, tanto na virada do ano quanto ao longo dele todo, que é mudanças. Eu vou mudar. Tem muita gente que tem essa questão atrelada aos relacionamentos em si, né? Eu vou mudar, fulano vai melhorar, não sei o quê. Mas qual é o entendimento da psicologia nesse aspecto? Será que dá pra mudar mesmo? Será que as pessoas mudam mesmo? Será que tem como mudar de fato? Pois então, como toda e boa velha pergunta dentro do ramo da psicologia, a resposta é depende. Na grande maioria dos casos, com terapia, com autoconhecimento e essas coisas todas que eu falo aqui no canal, é possível promover algumas mudanças bem boas. Mas tem algumas coisas que a gente não consegue mudar. E eu vou tentar explicar com um desenho que eu fiz aqui para ficar um pouco mais claro. Eu fiz esse esqueminha aqui para tentar ilustrar o que seria, assim, respostas emocionais adaptativas e desadaptativas, tá? Que é um conceito que a gente trabalha muito na psico. Vou tentar explicar um pouquinho melhor. Vocês imaginem o seguinte, tem 3 cores aqui, né, gente? Dá para ver direitinho, eu acredito, tá? A linha preta é a resposta, são as respostas emocionais que a pessoa vai tender a ter se ela não fizer terapia, se ela não se conhecer, se ela não se tratar e não tentar outras coisas. A linha vermelha são algumas coisas que podem ser, digamos assim, tentadas, e a linha verde podemos pensar assim que é um caminho um pouco mais saudável, tá? Vamos imaginar a seguinte situação. Esse primeiro pontinho preto aqui é a resposta emocional que a pessoa tem de acordo com a situação que acontece. Vamos imaginar uma situação hipotética aqui. Digamos que existe uma pessoa que está num relacionamento já de longa data e essa pessoa sofre diversas traições por parte do parceiro ou da parceira. Esse primeiro pontinho aqui vai ser a reação emocional que essa pessoa vai ter. Que pode ser, por exemplo, se sentir injustiçado, sentir raiva, alguma coisa do tipo. Ao decorrer disso, às vezes outras respostas emocionais digamos assim, o que a pessoa sempre geralmente faz quando essa coisa acontece, se é um comportamento recorrente. Se o namorado vai lá, trai a namorada diversas vezes, digamos que ela tem um comportamento passivo em relação a isso. Ela deixa isso acontecer, ela deixa isso se repetir. Então, digamos aqui, numa primeira resposta emocional ao que aconteceu após ter o sentimento de raiva, por exemplo, identificado, ela vai inventar desculpas, de tipo, não, mas essa foi a última vez que aconteceu, mas porque não sei o que, ela pode se culpar em outra situação, não, mas é eu também que faltei com alguma coisa, fui eu que não fiz alguma coisa, e aqui pode ser a manutenção desse relacionamento, né, não, agora ele vai fazer diferente, agora ele vai mudar. Tá dando pra entender por enquanto? Digamos então que essa pessoa comece a fazer terapia, comece a se cuidar um pouco mais, comece a ver essa situação com outras informações, com informações novas, tá? Aí nós temos as linhas vermelhas aqui, que significam que ela tentou fazer algumas outras coisas. Por exemplo, aqui eu havia dito que ela poderia se culpar. Quando chegasse na etapa dessa mesma situação, caso viesse a se repetir, ela poderia tentar não se culpar, poderia tentar dividir, digamos assim, essa culpa ou colocar a culpa, por exemplo, da traição na pessoa que traiu de fato e não em quem está do outro lado do relacionamento. Isso pode acontecer nesse ponto que eu estou dizendo ou em outros, tanto faz. A questão é que quando se acrescentam novas informações, o comportamento pode ser que mude. Aí depois nós temos a linha verde aqui embaixo, que já é mais quando a pessoa se conhece bastante, já sabe o que ela quer, o que ela quer fazer. Recebeu a informação que aconteceu novamente, um novo comportamento que pode se ter, por exemplo, ao invés de fazer a manutenção, colocar a culpa em si mesmo e tal, isso aqui não serve para mim porque eu mereço mais. Então eu vou deixar essa pessoa para trás. Por que eu dei toda essa explicação? Para pensar sobre essa questão das pessoas podem mudar ou não. Por quê? Porque o que acontece? Se acontecer uma situação semelhante com essa pessoa hipotética que eu estou falando, novamente, a resposta emocional, a primeira resposta emocional que ela vai ter, geralmente vai ser a mesma. Então isso faz com que nesse aspecto a coisa não mude inteiro, não mude por inteiro. Na verdade, a coisa que faz mudar o comportamento, a resposta essas pessoas mudam de fato ou não, é o que ela faz após a resposta emocional ter aparecido. Para algumas pessoas é um pouco mais fácil, para outras é muito difícil. A parte emocional, nossa parte assim mais biológica em relação a essas coisas, talvez a gente ainda não saiba como mudar. Mas o comportamento depois
depois de tratado diversas coisas e, enfim, com um bom terapeuta, é possível mudar sim. Mas o que acontece? Quando a gente tem situações nas quais as pessoas dizem eu vou mudar, porque a outra está se queixando de um problema, mas a pessoa que diz que vai mudar não identifica isso como um problema, aí fica aquela linha preta que eu estava dizendo ali antes. O comportamento vai continuar sendo o mesmo. Então, para fazer uma síntese de tudo isso que eu falei ao longo do vídeo, as pessoas podem mudar? Podem. As primeiras respostas emocionais é bem provável que não mude, devido ao jeito que a gente aprende as coisas, ao jeito que o nosso cérebro aprende as coisas para se autopreservar. Mas o que é feito depois que isso acontece, aí sim é possível. Lembrando só, é claro que para a pessoa fazer isso, ela tem que estar querendo que a mudança aconteça. Uma coisa muito importante, muito legal que pode ser feita é fazer esse exercício das linhas que eu fiz ali com qualquer situação. Pode ser coisas com dinheiro, coisas com família, coisas com trabalho. Por que eu sempre choro quando me falam tal coisa? Por que eu não consigo dizer não para determinada coisa? Por que os meus amigos acham que podem falar assunto X para mim mesmo não gostando? Deu para entender mais ou menos? Se não deu, deixa nos comentários aí que eu posso fazer outro vídeo sobre o assunto, tá? Não se esqueça de reforçar o terapeuta positivamente. Você sabe como é que faz, né? Dá o likezinho, se inscreve ali, compartilha o vídeo com quem tu quiser.